Olá, alunos! Hoje nós vamos aprender sobre a personagem da história. Como assim? Nós vamos aprender quem pode ser o personagem, nós vamos aprender também o vilão, a vilã, tá? Nós vamos aprender tudo o que é relacionado a personagem de uma história, certo? Bora lá! Então, o que pode ser personagem? Personagem é tudo que está ali envolvido na história. Podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser até objetos. Ou qualquer coisa que o autor inventar. Se o autor inventar uma caneta falante, a caneta vai ser um personagem, certo? E na narrativa, ou seja, na história, sempre tem um personagem principal, né? Que é o principal, que chama mais atenção. Digamos assim, você está vendo uma imagem da princesa, né? Da Ariel, a pequena sereia. Então, ela é a personagem principal. Aí também temos o vilão. O vilão, que é homem, ou vilã, pode ser mulher, que é mulher, né? No caso. E aí, quem é a vilã na Ariel? A vilã é a bruxa, né? Que é a Úrsula, que quer destruir a Ariel. E aí, gente, o vilão, ele sempre é o oposto. Ele é o oposto ao heroína, né? O herói ou heroína. E o herói ou heroína é sempre a personagem principal. Então, recapitulando, personagens são aquelas envolvidas em uma história, podendo ser pessoa, animal, objetos criados pelo autor da narrativa. Aqui você pode observar que nós temos objetos e eles são personagens? São. O autor criou, então eles são personagens, são um objeto, são uma xícara, que é um castiçal, e aqui é um relógio, né, de pêndulo. E também nós observamos anteriormente que tem o burro, né? O burro ele é um animal, ele é um personagem. Então já deixei bem claro, né, sobre o que é personagem. Então personagem pode ser qualquer coisa que você inventar, né? Você vai criar uma história, você vai inventar os seus personagens, certo? Agora nós vamos para a questão. Na primeira questão, você pode observar todas as questões aí na telinha. Presta atenção, já vai acompanhando. Eu vou começar a fazer a leitura dos exercícios. Aí você já pode estar escutando, aí vai só marcando, certo? Ao longo de uma história, os personagens vão sofrendo modificações, transformações importantes para o desfecho da trama, ou seja, para o final da história. No início da história, o Pequetito lembra daquela lenda japonesa, onde o garotinho era pequeno, ele saiu de casa, aí a mãe deu uma xícara, um haixi. Ele foi atrás de mudanças, que ele era pequenino, o nome dele era Pequetito? Pois é. Ele era muito pequeno e bonito. Ele temia a história, ele termina a história do mesmo jeito que ocorre alguma mudança. Lembram no final da história? Ele continuou pequeno ou ele mudou? Ele mudou, né? Então, aí fica a letra C. Na primeira questão aqui, ó, fica a letra C. Por que ele mudou? Porque ele leva uma martelada e ele fica grande, bonito e virou um samurai. Não é isso? A martelada, o martelo do ogro, aquele martelo era mágico, certo? Segunda questão. O que fez com que o Pequetito modificasse o seu tamanho? Já até disse a resposta, letra C. Né? Foi o fato dele ter levado uma martelada, né? De um objeto mágico. A menina deu uma martelada na cabeça dele e ele ficou grande. Ele começou a história pequenino, bonito. Aí ele, no final, devido à martelada, ele ficou grande, né? E bonito. Continuou bonito. Terceira questão.
na história de Pequetito, que é a personagem principal, existe alguém que é opositor a ele? Quem é essa personagem? O opositor, turma, na terceira questão aqui, ó, o opositor é sempre o contrário da personagem. Pequetito não era bonito, esperto e era do bem? Pois é, o opositor era do mal, grande, malvado. E sempre o opositor, né? Ele é o contrário. Então, aqui no do Pequetito é o ogro, né? B, letra B, o ogro. E na quarta questão é pessoal. Como assim? Você vai escrever, né? Olha só, vou ler para você. Há alguma história que você considera importante que tenha motivado a ter ações e atitudes de herói ou heroína? Se tem alguma história que você considera importante, algum personagem que você considera, como herói ou heroína, você gosta de alguma história e considera esses personagens como uma heroína, você vai escrever aqui na quarta questão, certo? Agora vamos para a quinta questão. Na quinta questão tem o seguinte: releia a teoria e responda as questões. O que são os personagens de uma história? Os personagens são seres que participam da história e desenvolvem a narrativa, ou seja, são os seres, né, que participam da história e desenvolvem a narrativa, ou seja, desenvolvem a história, certo? Quem cria um personagem? Sempre é o autor, letra B, o autor da história. Se você criar uma história e você criar os seus personagens, você é o autor daquela história e você criou aqueles personagens, certo? Vamos para a sexta questão. Muitas histórias que conhecemos têm seus opositores, ou seja, vilões e vilãs, que tentam atrapalhar a vida do herói ou da heroína. Escreva quem são essas personagens. Quem são essas personagens? Então, na história, sempre tem o que são do bem, né? E tem o personagem que é do mal. Por exemplo, você está observando aqui o porquinho. Os 3 porquinhos, eles são do bem, né? E quem que é o opositor deles? Quem é o contrário? Quem é o vilão, né? É o lobo, muito bem. Aqui é o lobo. Então, vamos responder. Na Chapeuzinho Vermelho, é o lobo, tá? Pequeno Polegar, o ogro, né? Lembra que eu li para vocês na outra videoaula? Branca de Neve. Quem que é o vilão da Branca de Neve? A madrasta que vive se olhando no espelho, a rainha também. É madrasta ou a rainha, porque ela era as duas, né? Madrasta da Branca de Neve e também a rainha. Cinderela, madrasta e as irmãs malvadas, que viviam atazanando a vida da Cinderela, fazendo ela de empregada, certo? E os porquinhos, como eu disse, o lobo. E João e Maria, a bruxa má, né? Bruxa da casa de doces. A sétima questão é pessoal. Por quê? Atenção, o nome da nossa lenda que eu li para vocês na videoaula anterior era o Pequetito, lenda japonesa. E ele tinha esse nome, Pequetito. Se você pudesse dar um outro nome para ele, que nome você daria? Aí você vai escrever na sétima questão. E você vai dizer por que você escreveu esse nome, por que você achou que ele merece esse nome, certo? Então, muito bem, acabamos nossa aula por hoje, tá? Bons estudos aí para vocês.